Boa noite a todas as pessoas, muito bem-vindos. Eu sou Cristina Miranda, sou psicóloga e hoje eu estou com esta incrível missão de apresentar mais um capítulo do livro Amor, Imbatível Amor, de Paulo Furão, com Joana de Ângeles. E lembrando que nós ainda estamos em comemoração dos nossos 10 anos da ABRAP Mato Grosso do Sul. Então, é com imenso carinho que a gente recebe a pergunta. Eu vou começar aqui a compartilhar. Vocês enxergam direitinho? Ok, ok. Eu queria tirar essa parte de cima, mas eu não lembro como é que faz. Embaixo não tem uma setinha, uma tacinha, Cris? Embaixo? Porque não Acho que é, o seu é esse aqui diferente, né? É é, diferente. bom, vai ficar assim mesmo. Não, deixa assim, a gente está vendo. Todo mundo consegue ver? Sim, Sim. Então, assim, foi bastante, é, podemos dizer até difícil. Parece fácil esse capítulo, só que não é. Recuperação da identidade, do livro Amor e Bative Amor, né, de Joana de Ângeles com Divaldo Franco. E ela já começa dizendo que a identidade é conquista valiosa do ser, através da qual se afirma e se caracteriza no grupo social, de forma a existir conscientemente. Ela já começa falando um pouco da questão da identidade. Ela inicia esse capítulo. Só um minutinho. Ixi, eu vou ter que fechar a porta com as crianças aqui, peraí. Falando da formação e importância da identidade. Como que ela é formada a nossa identidade? Para que que ela serve? Qual que é a importância dela? É a identidade como conquista. A identidade, ela fala que não é algo herdado, mas sim desenvolvido ao longo da vida. Desde o nosso nascimento, o ser humano começa a formar sua identidade através das experiências e interações sociais. A identidade é crucial para que o indivíduo se afirme e se reconheça no mundo. Então, a partir desse momento, ela vai começar a dizer da nossa identidade segundo o Espiritismo, que aí ela diz que a identidade é uma conquista muito importante para cada um de nós, que é uma transformação, é uma metamorfose nossa. É através dela que nós conseguimos afirmar e nos encaixar no grupo social em que vivemos, existindo de forma consciente, que foi o que nós falamos lá no início. Diferente do que muitos pensam, a identidade não é algo que herdamos psicologicamente dos nossos pais ou familiares. Na verdade, ela se desenvolve gradualmente a partir do momento em que nascemos. Nesse ponto, eu lembrei que a gente sempre fala, parece muito com o pai, com a mãe. A personalidade, né, é igual a do pai ou da mãe. Ele fala que não, não é algo que a gente herda, né? E sim, a gente vai desenvolvendo gradualmente a partir do momento em que a gente nasce. Quando um bebê nasce, a primeira Mas manifestação. Oi. aqui vale um parênteses que pode não ser herdado pelo gene,
Mas ele tem a epigenética, né? Que é o aprendizado, a influência que a gente sofre do ambiente. Ah, mas ela vai falar isso daqui a pouquinho. Ah, tá. Ela vai falar isso daqui a pouquinho, ela já fala. Porque o Ela ambiente falou assim, é forte nisso aí, né? sim. Não, o que eu entendi que ela quis dizer nesse pedaço é que a gente não herda, né, psicologicamente dos nossos pais, mas que aos poucos, gradualmente, ela vai se desenvolvendo a partir do momento em que a gente nasce. Então, se ela vai desenvolvendo a partir do momento que a gente nasce, a gente vai aprendendo junto com o ambiente, né? Eu acho que é o que eu entendi também nessa parte. E lá na frente ela vai falar exatamente isso, André. Vamos ver. Quando um bebê nasce, a primeira manifestação de sua identidade pode ser percebida no seu choro inicial. Esse choro expressa algum desconforto, como fome, frio, calor ou necessidade de contato com a mãe. Quando esse desconforto é atendido, o bebê se acalma, mostrando que a situação desagradável passou. Isso já é o começo da expressão da sua identidade em que nascemos. Ela correlaciona muito a questão da identidade com as nossas emoções. Desde o início do texto, que é esse, ela vai fazendo essa correlação da identidade com as nossas emoções. Esse título, que é Desvendando a Jornada da Identidade, do primeiro choro ao autoconhecimento. Como ela acabou de falar lá em cima, né, que começa quando a gente chora, querendo alguma coisa da nossa mãe. Então, é do primeiro choro ao autoconhecimento. À medida que crescemos, principalmente na juventude e na vida adulta, nossa identidade se revela de forma mais clara. É nesse momento que começamos a nos conhecer melhor e sentimos a necessidade de estar conscientes de quem somos, para enfrentar as diversas situações da vida com segurança. Contudo, muitos jovens experimentam uma certa confusão emocional e dificuldade em identificar esses sentimentos, que pode ser um sinal de que a identidade ainda não está totalmente formada nesse indivíduo. Embora todos nós tenhamos uma identidade, mesmo que inconsciente, alguns fatores podem dificultar a sua expressão saudável da nossa identidade. Sempre vai ter, né, algumas buscas, algumas coisas que vão acontecendo durante o nosso desenvolvimento que a gente acha que não tem, eu não tenho uma identidade. Ele fala que não, que todos nós temos é, a nossa identidade, mesmo que inconsciente. O que ela fala das vidas passadas? Então, desvendando a jornada da identidade sobre a visão das nossas vidas passadas. Isso é especialmente verdadeiro se trazemos conflitos de vidas passadas, que podem interferir no nosso desenvolvimento atual. Quando nascemos, ela fala, né? Nossa identidade começa a se formar novamente. Mas se houver esses conflitos, o desenvolvimento do nosso ego, que é a parte da nossa mente que nos ajuda a interagir com o mundo, pode não ocorrer de maneira saudável. É necessário, então, estarmos atentos ao nosso processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento pessoal, perdão, e desenvolvimento pessoal, para que possamos expressar nossa verdadeira identidade de maneira saudável e equilibrada. Tá, até aqui tudo bem. Mas e quais são, né? Eu pensei, quais são as dificuldades que a gente encontra para a gente experienciar essa nossa identidade. E também fiquei pensando em como que a gente pode melhorar, como que a gente pode trabalhar essa nossa
identidade ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce até a hora que a gente desencarna. E ela vai falando isso ao longo do texto. Aí ela começa também falando o papel dos pais na formação dessa identidade. Aí começa quando ela fala do meio ambiente, como que o nosso ambiente influencia na nossa identidade. Começa lá com os nossos pais, né? O pai e a mãe são os primeiros responsáveis para essa formação dessa identidade nossa. Então, os pais desempenham um papel crucial na formação da identidade dos seus filhos. Desde o nascimento, a criança começa a absorver informações e experiências do ambiente ao seu redor. E a família é o primeiro e mais importante núcleo social onde isso acontece. Aí tá. Esses pais são os primeiros. Então, como é que tem que ser esse ambiente familiar para que a gente possa desenvolver a nossa identidade o mais saudável possível? Aí ela fala que o ambiente familiar é onde a criança aprende sobre o mundo e sobre si mesma. Um lar onde há amor, respeito e compreensão proporciona um espaço seguro para que a criança explore e desenvolva a sua identidade. Quando os pais mostram apoio e encorajamento, a criança se sente mais confiante para descobrir quem ela realmente é. Nesse ambiente familiar, nós que somos pais, né, a gente verifica, por exemplo, nossos filhos, quando ele é muito tímido ou demonstra muito medo das coisas ao seu redor. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança a se desenvolver melhor quando ela é muito tímida, quando ela tem esse tipo de comportamento? A Joana nos diz que a gente pode encorajá-la com as artes, por exemplo. Você vê que a criança gosta de desenhar. Encorajar a criança a desenhar. Que a partir do momento em que ela está expressando no desenho a sua emoção, ela vai conseguir dizer aquilo que ela está sentindo, expressar as coisas que ela está sentindo. E os pais vão ter esse papel crucial de verificar e ajudá-la no seu desenvolvimento. Esse é o exemplo. Se vocês quiserem dar algum exemplo para mim, para me ajudar, se estiverem, no qual o ambiente familiar pode auxiliar, né, a criança, vocês podem falar. Estou vendo vocês. Os valores transmitidos. Os valores que os pais transmitem são como bússolas que guiam as crianças em seu caminho. Valores como honestidade, empatia, responsabilidade moldam a maneira como a criança vê a si mesma e interage com as outras pessoas. As outras pessoas ao seu redor, e depois na escola, né? E vai com seus amiguinhos, e ela vai expressando as suas emoções e aprendendo com o ambiente a criar e elaborar mais a sua própria identidade como pessoa, né? A Joana fala também, ela coloca no texto, que há três fatores que contribuem para um bom e bem direcionamento do senso da identidade. E eu coloquei aqui como se fosse três chaves espirituais para a identidade autêntica, que é a percepção do desejo. Então, quais são esses três fatores que contribuem, né? É a percepção do desejo, que é a habilidade de reconhecer e direcionar desejos.
é essencial para a formação da nossa identidade. Então, como que a gente vai aprender a reconhecer e direcionar os nossos desejos? Ela fala que é essencial para a formação da nossa identidade. Que sem isso, a pessoa pode sentir um vazio emocional e uma incapacidade de distinguir o que realmente quer ou precisa. Então, se a gente não consegue entender, não consegue ter essa percepção do desejo, o que a gente deseja? O que é que nos faz desejar alguma coisa? Luna, aí ela fala também do reconhecimento da necessidade. Então, olha lá, é a percepção do desejo. Primeiro a gente vai perceber esse desejo, depois a gente vai reconhecer essa necessidade. Então, o reconhecimento da necessidade leva a uma busca eficaz por soluções, ajudando a pessoa a diferenciar suas emoções e alcançar novos objetivos. Só um minutinho, gente. Então, o reconhecimento da necessidade leva a uma busca eficaz por soluções, ajudando a pessoa a diferenciar suas emoções e alcançar novos objetivos. Então, se a gente consegue ter essa percepção do desejo, se a gente consegue fazer o reconhecimento da necessidade, a gente vai ter consciência da sensação corporal nossa. Então, já a consciência da sensação corporal começa no nascimento e se desenvolve com o tempo, sendo fundamental para a formação de uma identidade clara. Se esse processo não ocorre, pode haver uma falta de motivação e valorização da vida, demandando intervenção terapêutica. Aí a gente começa a pensar, se está demandando alguma questão que a gente deve trabalhar na terapia, isso quer dizer que nós temos algum problema de identidade. Quais são os problemas de identidade que a Joana de Ângeles nos diz? Ausência de identidade. Quando a identidade não é bem formada, ela pode levar a uma sensação de vazio e desorientação. O indivíduo pode se sentir como autômato, sem direção ou propósito claro da vida. Eu acredito que muitos de nós já tivemos alguma sensação dessa, principalmente no finalzinho ali na adolescência, no início da nossa vida adulta. A gente tem uma sensação de não saber direito o que fazer, a nossa profissão, que nós escolhemos, alguma dúvida em relação a isso. Mas se a gente conseguiu ter uma base da nossa família, né, nós vamos conseguir passar por esse processo e aprender também com os nossos erros. Ela fala no texto também, a Joana, que a questão dos nossos erros, que é importante nós termos os nossos erros também, que aí nós vamos aprendendo e sabendo lidar com as dificuldades do dia a dia, sem se perder da nossa identidade. E quando há essa perda dessa identidade, esse indivíduo precisa procurar um acompanhamento terapêutico. O segundo problema de identidade relatado por ela são as influências negativas. Os conflitos internos, inibições e necessidades emocionais não satisfeitas podem distorcer o desenvolvimento da identidade. Isso pode levar a uma busca por aprovação externa ou a imitação de outras pessoas. Então, todos esses conflitos internos da pessoa, que ela não consegue lidar com todos
verificar as necessidades, os seus desejos, não consegue entender onde está, né, a sua identidade, ela vai sofrer essas influências, tanto internas dela, quanto externas, e ela vai ficar sempre aquela pessoa que vai precisar da aprovação dos outros. Se ela não consegue a aprovação de todos, ela vai ter muitas dificuldades na vida dela. E também imita as outras pessoas. Eu verifiquei muito nesse pedaço a questão das pessoas que não sabem dizer não. Tem uma dificuldade porque tem medo de não ser aprovado. Então, eu fiz esse link, eu acredito que as pessoas que têm essa dificuldade pode estar, de dizer não, né? Pode estar com esses problemas de identidade que a Joana de Ângeles nos está dizendo, né? E essa representação e aparência está muito hoje em dia. A gente vê que as pessoas hoje vivem de aparência, né? Instagram, internet, as pessoas vivem de aparência. Elas mostram que estão lá, ó, celular, que está linda, maravilhosa, na praia, sempre feliz. Então, como que é essa representação e essa aparência que as pessoas estão vivendo? Ela diz que muitas vezes as pessoas assumem papéis que agradam o ego, mas que não refletem a sua verdadeira identidade. E isso pode resultar em tédio e desencanto ao longo do tempo, ocasionando depressões, síndrome do pânico, crises de ansiedade, dentre outros problemas. Ela diz que a consciência nossa da sensação física é adquirida a partir do momento do parto. Ela fala isso bastante, muitas vezes. Quando se expressa por automatismo as primeiras necessidades, afirmando através do choro a realidade existencial e a sua presença como ser consciente. No entanto, essa ocorrência dá-se fora do limite da consciência, em estado ainda embrionário, incapaz de realmente distinguir. Portanto, as suas funções seletivas se irão desenvolver pouco a pouco, tornando-se punjantes e ativas. Algumas palavras, a forma de falar da Joana, que é um pouco complicado de entender nesse pedaço, mas aí ela explica logo em seguida, né? Que à medida que vai crescendo, as sensações corporais se tornam mais imperiosas. Como é natural, graças também às necessidades mais volumosas e aos desejos mais característicos, terminando no estado de lucidez mais profunda, a exteriorizar-se por sentimentos mais definidos. Essa é a marcha natural da aquisição do senso de identidade. E quando assim não ocorre, desaparece a motivação para o crescimento interior, a valorização do corpo e da oportunidade da vida, necessitando de terapia conveniente a fim de ser adquirido essa identidade. Certo. E esse ego? Esse ego fracionado, enfermo, não conseguiu esse desenvolvimento harmônico, que é viável quando a percepção e a sensação que unem ao sentimento numa proposta de integração. É muito comum no relacionamento psicológico a aparência de identidade mediante representações de papéis que agradam o ego. No início, houve a família que participou da exibição em cena, quando a criança exteriorizava a aparência imitando o conhecido, que lhe chegava ao alcance, que era percebido pelos sentidos. À medida que essa criança cresce, torna-se necessária outra audiência, mudando-se de cenário, mas não de conteúdo. Essa parte eu lembro muito até
da psicologia transpessoal, que ela fala dessa questão do cenário, qual a gente está atuando na vida, né? O que que a gente, quais são as interações nossas com as pessoas ao nosso redor, nos torna pessoas que não seguem os nossos desejos, as nossas necessidades, e sim a tudo que está fora de nós. Não, para agradar as pessoas, para tornar que as pessoas possam se sentir felizes, digamos assim, com aquilo que nós somos. Então, tem esse distúrbio desses problemas que acaba que o nosso ego, fracionado, ele vai causando problemas e nos tornando enfermos. Tá dando para vocês entenderem, gente? Ele é bem complexo mesmo. Uhum. Cristina, Oi? trazendo uma reflexão lá do slide do ambiente, do espaço familiar, né? Você perguntou, vocês estão entendendo? Aí vem aquela questão assim, Aqui. do Esse? espaço familiar, sim. E principalmente a codependência, né? Porque se eu deixo essa criança se manifestar a ponto de que esta mãe ou este pai ou quem cumprir esse papel seja suficientemente suporte, né, aquilo que ela tem a oferecer, e aí a gente analisa por uma visão que o nosso espírito, né, ele está naquele momento chegando naquela criança. Sim. Então, ele traz comportamentos condicionados do passado. Então, se ele tem espaço, né, isso que eu estou entendendo, tá? Que a Joana está trazendo para nós. Se ele tem espaço, se aquela criança, se aquela menina, aquele menino tem espaço psíquico para ele se manifestar, o comportamento dele é acolhido, né, sem agressividade, mas a gente sabe que a gente tem que ter a responsabilidade de educar também. Então, Entendi. nós trazemos um espaço aqui saudável que vai abrir espaço para que a identidade daquela criança que está recém-chegada, para que ela comece a florescer, falando diante de uma psicologia positiva, né? Então, ele tem espaço e ele vai florescer, né? E aí ele começa a se apresentar para o mundo como ele é, né? E ele vai ganhando a segurança que aquele pai e aquela mãe têm uma estrutura psíquica suficientemente resistente, porque se eu me manifesto Apoiar ele. e a minha mãe não suporta aquilo que eu tenho para oferecer, eu me recolho. E, eu me apresentar não é bom. E aí eu traz aquilo que você está trazendo lá na frente, que são as três chaves, né? A Sim. percepção do desejo, o meu desejo era me mostrar, mas quando eu me mostrei, eu me senti vazio, eu não tive espaço saudável para me manifestar. E aí, essa questão do reconhecimento da necessidade, né? Leva à busca eficaz por soluções. Ok, se eu não posso me manifestar, então eu me recolho. Conhece, você não consegue ver qual que é a sua necessidade. Não, eu não mostro a minha necessidade, Uhum. porque a minha necessidade, enquanto ser humano, e um espírito encarnado, é eu me expressar. Sim. Só que se eu não tenho espaço para me expressar, eu vou em busca de uma eficaz solução. Qual é a eficaz solução? É eu não me manifestar. Por quê? Eu amo essa mãe, eu amo esse pai. Eles são a minha segurança, então eu não vou poder ser quem eu sou. Eu vou ter que ser quem eles esperam que eu seja. E a Uhum. minha Como ela consciência, proimita, né? ela foi limitada. E a minha consciência da minha sensação corporal é de que eu não posso expressar. E eu me recolho.
e a minha identidade não está mais clara. Por quê? Porque eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser quem a minha família, quem o espaço, né? E aí a gente entra nos três cérebros, né? No reptiliano. Ou eu fujo, ou eu ataco, ou eu congelo, ou eu fujo. Então eu posso atacar? Não. Não. Eu me congelar resolve? Talvez sim, talvez não. Vai depender da interpretação que vai ficar gravada no meu inconsciente, que vai alimentar aquele ego fragmentado lá na frente. Eu tenho um exemplo do que o Murilo está falando, que a hora que ele estava falando me veio antigamente as formas de punição, né, de alguma coisa errada que a criança tinha feito. No meu tempo de guria, é igual aquela música, meu tempo de guria, que foi muito tempo, né? A punição era surra, tá? E dava surra e doía, a gente chorava, certo? Sim. Só que eu tinha que engolir o choro. Você vai sentir a dor, mas você tem que engolir o choro. E eu lembro como se fosse hoje, tá? Eu lembro assim que então eu falei, bom, se eu tenho que apanhar e não posso chorar, então eu vou apanhar sem chorar. E assim eu E lembro aí que eu você não fui, podia se expressar, né? então eu Não não podia podia me nem expressar, chorar. nem chorar, né? Então assim, o que que eu fazia? Eu já sabia que aí eu fazia de entre aspas de birra. Eu lembro disso, né? Então a hora que eu levava a surra, eu ficava congelada, Murilo. Eu ficava congelada. Eu não atacava, não fugia e ficava congelada, né? Eu não Olha chorava. só. Não Aham. É o nosso. expressava nenhum sentimento. Nenhum sentimento. Então vem a questão da frieza, da indiferença, né? Sim, E sim. que isso pode causar exatamente essa E questão E da. o dos que que a gente aprende com conflitos, esse né? comportamento? Pois Dos é. Que conflitos a que gente isso não vai pode gerar na nossa manifestar nossos personalidade, né? sentimentos. Isso. Sim. Uhum. Pode Perdão, falar, Cristina. pode falar, Murilo. Não, ao contrário. A sua fala, ela veio melhor e trouxe aqui alguma coisa no inconsciente. Por isso que eu parei imediatamente para entender qual era a ficha que ia cair. E aí vem a depressão, aí vem Hum. Sim, porque a gente está preso no passado e tentando mudar aquilo que não tem como mudar em termos de fato, né? Mas a gente pode Aham. ressignificar aquela memória, né? E aí a importância do autoconhecimento, né? Então é, exatamente. Aham. então é isso que eu tinha como contribuição. Estamos entendendo, está muito bom. E assim, gratidão. É porque é bem complicado, assim, ela vai e volta no É, texto das é. coisas, sabe? E... Mas eu Essa, consegui. Ah, pode falar. não, eu tô falando essa, realmente, Cristina, a hora que eu vi sua apresentação, a Cristina mandou para mim antes, ficou linda, porque a primeira leitura que eu fiz desse texto, olha, eu fiquei, falei, meu Deus, como é complicado. Mas É, você fez assim, didaticamente está perfeito, sabe? Porque você está conseguindo nos levar pelo pensamento dela, né, no conteúdo dela, com as interpretações que você fez. Está perfeito, tá, Cristina? vamos E continuar. aí, Ah, Cristina, pode falar. se a gente pudesse alucinar, teorizar, né? É Uhum. como se ela pegasse o foco, a luz e a sombra, e ela conseguisse o meio dos dois. Por quê? É como se ela fosse a função intuição, né? E a função sensação ao mesmo tempo. Ela toca, ela deixa tangível, mas ela também permite você ampliar, você ir mais longe, né? Lindo o trabalho Murilo, dela. Murilo, Murilo, agora ele foi bem no perfil dele, que é intuitivo. Realmente, eu, como sou sensação, não cheguei lá, tá, Murilo? Agora eu Sim, entendi perfeitamente. Eu também. sim, mas Também ela sou toca. sensação. Mas logo ali na frente, né, é assim, é que ela está desenhando, É, mas logo ali Sim, na exato, frente ela já vai entrar. exato. eu achei muito interessante essa questão dos problemas de identidade,
porque nós todos encontramos essas dificuldades ao longo da nossa vida, né? Eu me coloquei dentro de todas elas, em várias formas. E como que é importante esse autoconhecimento, a gente conseguir entender, enxergar e conseguir transmutar tudo isso, trazendo Sim. coisas boas para o nosso, para a nossa identidade. Esse menino segurando todas essas teias aí, ele me lembra de uma frase que ela foi um divisor de águas. No momento em que todos nós passamos por um momento de estar cético, porque a gente procura, procura, procura e talvez não encontra um espaço de seguir adiante. E aí a gente fica cético, a gente desacredita. Verdade. E aí a gente se pergunta, não, esse professor me perguntou, quem é o líder da sua história? Qual é o sentimento? Qual é a história que você vem contando para você mesmo? Porque se você não souber, você vai estar um dia num lugar onde você não quer, fazendo coisas que você não deseja, né? Passando por pressões e ainda vai se perguntar: ué, como é que eu vim parar aqui se eu não escolhi? Ah, você não escolheu? Quando você se prendeu àquele trauma, aquele registro lá atrás, e que está inconsciente e que está mandando energia todas as vezes que você está, no caso aqui, esse menino está com uma gravata no trabalho dele, né? E ele está desempenhando esse papel dentro deste cenário, aquilo que ficou lá atrás, eu não fui validado. Eu Isso. vou em busca de validar, e aí eu posso até machucar alguém para ser validado, ou para eu mesmo me validar. Porque eu estou preso numa memória onde eu não fui valorizado, Eu não né? estou conseguindo sair disso. Muitas pessoas. Eles Desvalor, chegam até o desamor, consultório, as pessoas falam isso para a gente, né, Murilo? sim. Fui desvalorizada, não fui amada e fui abandonada. Como sair disso? Vamos lá. Aí ela diz que, como é natural em qualquer representação, o tédio termina por predominar, ao tempo em que surgem os desencantos face à ausência da nossa identidade. Então, Autenticidade. autenticidade, perdão. Que acontece? Quando você está só representando, quando você tem todos esses problemas aqui em cima, né? Os 3 problemas, minimamente, que acontece? Vai trazer um tédio, porque você vai cansar de fazer aquele cenário para todo mundo, você está sempre representando, você demanda um esforço muito grande em estar sempre representando alguma coisa. Então, você vai acabar tendo tédio. E vai surgir o quê? Os desencantos. E aí, eu lembro da mensagem do convite da nossa irmã Edna. Se perder, se perder de si, se perder no caminho, a pessoa se perde de si. Irmãos perdidos em si chegam até o ponto, né, de pensar em desistir. Uhum. Porque eu me perdi. Eu me lembro de um estudo de caso que a pessoa, ela, ela falou assim, sentir é ruim, tentar fazer algo é ruim. Então eu vou jogar um caminhão de concreto nos meus sentimentos, nas minhas emoções e nas minhas sensações. Eu choro quando tiver que chorar. É velório? Eu choro. É o aniversário? É emocionante? Eu choro. Tem que sorrir? Eu sorrio. E chega num ponto que a pessoa se perde nesses desencantos dessas máscaras que você trouxe, né? Eu me perdoa por eu trazer esse ponto, mas é que hoje eu estou meio intrometido hoje, né, Edna? Estou meio Adorando, sensação, né? Murilo. Ainda Estou bem, porque vai, adorando. vai clareando para todos, Isso. né?
Ainda mais porque é bem complexo o tema, Sim, né? sim. E isso que você falou, Murilo, a gente não tem mais autenticidade, a gente não é mais a gente mesmo, Uhum. sabe? Vai ter essa falta de autenticidade. Se a gente não, a gente nem sabe quem é a gente. O que que acontece? O desencanto é tão grande que as pessoas não sabem mais quem elas são. O que que eu gosto, o que que eu quero fazer, ninguém sabe. Eu faço o que o outro quer que eu Isso. faça. Eu desejo aquilo que o outro deseja que eu deseje. É. E nas nossas famílias, né? A gente fez primeiro o que todo mundo queria, em relação aos nossos pais, né? Nossos primeiros, né? A nossa primeira família. Aí a gente casa e vai fazer tudo o que essas pessoas esperam da gente. E quando que a gente vai fazer aquilo que a gente quer, né? Sermos nós mesmos. Em que local que a gente vai conseguir sermos nós mesmos? Eu verifiquei essa questão, Murilo, dos relacionamentos hoje em dia. As pessoas se conhecem, em um mês estão morando juntas e no outro mês já estão separados, né? Porque quando você não consegue ser autêntico, né, você vai sempre cumprir aquele papel. E quando você está morando junto, as coisas mudam, porque uma hora você vai mostrar quem você é, né? E você tem medo disso, porque você tem medo, acha que é uma pessoa ruim. Eu tô com uma cliente agora que ela falou assim: eu me sinto uma pessoa muito ruim, então eu fico escondendo o tempo todo das pessoas quem eu sou. Ela usou exatamente essa frase: eu fico escondendo o tempo todo. Quer dizer, da onde foi que ela aprendeu que os comportamentos, as coisas que ela fala, o modo que ela ri, o modo que ela se Se ela não comunica, teve, né, se ela não teve aquele ambiente saudável, o espaço para ela a ser, validar isso, né? ser quem ela é. Agora, no adulto, eu me torno, né? Não consigo representar 24 horas também, né? É, Não consegue, as pessoas não Tentei conseguem. fugir de mim, mas onde eu fui, eu estava. é bem isso. É exatamente isso. E essa pessoa já está no quarto casamento. Você não consegue, porque ela não sabe quem é ela. Uhum. Então, olha E a lá, gente está em sofrimento, né? Porque a sofrimento. gente está tentando, estou na quarta vez tentando, mas estou num sofrimento psíquico, porque ainda não encontrei o espaço para eu ser quem eu sou. Exatamente. Mas eu E preciso como que é difícil a gente reconhecer o meu sermos nós espaço, né, mesmos. também. Que eu tenho Aham. que criar esse espaço para mim. Sim. Ela fala um negócio ali, mas é um pouquinho mais embaixo, que é bem legal. Até com a questão dos nossos erros, que a gente tem que errar mesmo, mas ela é mais um pouquinho ali embaixo. Só que após as decepções, buscam-se novas personagens e novos auditórios. Olha que coisa essa frase que eu deixei bem grande. Então, após todas essas decepções lá em cima, que a gente viu lá em cima, né? A gente vai buscar novos personagens. Quer dizer, aquele personagem não deu certo, eu vou procurar outro personagem com outras pessoas. Outro casamento, outro trabalho, outros amigos, sabe? Porque ela não consegue ser autêntica. E ela está sempre em busca de novos personagens e novos auditórios. Nos relacionamentos próximos, essa representação se torna uma farsa, revelando um vazio existencial e um desespero interno. Aí a pessoa fala: eu sou uma farsa, eu sou uma farsa, eu não sou essa pessoa que eu estou falando que eu sou. Então, essa atitude distorce a autopercepção e impede respostas adequadas aos desafios da vida. Pessoas nessa situação costumam atribuir os seus infortúnios ao destino. Aí que usar o destino quis assim, aconteceu assim, teve que ser assim.
mergulhando em reclamações e percebendo o mundo como ele sendo muito hostil. E desencadeando, muitas das vezes, depressões profundas e levando essas pessoas ao suicídio. Então, em vez de buscar soluções, preferem acusar, ao invés de reparar, perdendo a chance de tratamento terapêutico e amoroso, que ampliaria a percepção da sua realidade. Quer dizer, é a busca do socorro, né? As pessoas precisam procurar ajuda. De preferência, né, psicólogos, psiquiatras, quando houver a necessidade, para realmente conseguir ampliar sua percepção da sua realidade, né? Então, o senso de identidade é crucial para o caráter. Sem ele, ambos são deficientes. O desenvolvimento do senso de identidade envolve entender que nem todos os atos precisam de aprovação. Aqui que eu achei muito interessante. Que os nossos atos não precisam de aprovação. Se fez sentido para mim, por exemplo, num determinado momento eu me irritei e eu gritei. Naquele momento era o que eu consegui fazer. E está tudo bem. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Ai, você não pode gritar, você não pode fazer isso. Ah, você não pode fazer isso. Por quê? Por que eu não posso ser eu? Aonde está escrito que a gente não pode ser nós mesmos, mesmo nos nossos momentos de maior dificuldade, quando a gente vai demonstrar o nosso pior lado, aquele lado que a gente esconde de nós mesmos. Então, a Joana fala que nem todos os atos precisam de aprovação, superando medos de repressão e culpa associada a sentimentos naturais, como sexuais, reconhecendo que sentir negativamente não é sinal de vulgaridade ou desajuste. Então, eu achei muito, muito interessante, muito importante essa fala dela, porque para a gente conseguir demonstrar nossa identidade, a gente precisa se conhecer e se permitir demonstrar aquilo que está dentro da gente. Se nós estamos contrariados, a gente vai demonstrar alguma coisa. Uma criança não demonstra? Quando a criança está contrariada, ela grita, ela chora. Aí você fala, cala a boca, não chora, não pode gritar, não pode chorar. Você não pode demonstrar raiva. Se você fizer isso, você demonstrar sua raiva, você vai apanhar. Não pode fazer isso na frente das pessoas. Não pode fazer birra no supermercado. Eu lembrei de tudo isso, tanto que a gente poda, né? O tanto que nós podamos e quanto que nós somos podados na hora da gente demonstrar a nossa indignação, a nossa raiva, a nossa falta de maneira de lidar com tudo aquilo que está ao nosso redor. E a gente aprende desde pequenininha a não agir. Você me fez lembrar, Cristina, de uma mãe, muito minha amiga. Ela falou assim, filho, você está com raiva? Estou, mãe. Tá, mas o que que aquele objeto que você jogou no chão tem a ver com a sua raiva? Eu falei, nada, mãe. Ok, mas você está com raiva? Sim, tô. E é natural, às vezes, a gente sentir raiva. Tá tudo bem. Agora, pensa antes se vale a pena jogar tudo no chão. Já imaginou se a mamãe também fizesse isso e jogasse tudo no chão? Então, esse espaço de segurança para que ele pudesse sentir a raiva dele, e ela dizendo que é natural, mas que ele pudesse perceber a atitude depois e as consequências daquela ação, trouxe uma paz. Ao ela falar para mim, trouxe uma paz para mim. Porque eu me Legal. senti confortável e acolhido, mesmo não sendo filho dela. Tá vendo? Porque aquele ser Que humano mãe, estava que sendo mãe, que sabedoria, acolhido. que Que sabedoria. sabedoria. Uhum, Sim. Ela deu o espaço que aquele filho precisava. E exato. E assim, trouxe uma aqui, reflexão
questão, ao mesmo tempo, ela trouxe uma reflexão para ele, né? Sim. E aqui a gente pode analisar a própria história da psicologia naquele momento onde foi dado o espaço, porque a repressão a nível cultural, histórico, mundial, no contexto do feminino, do Uhum, coletivo feminino, uhum. era muito castrador, era muito. Eu não podia sentir o desejo, Exato. eu não podia perceber que eu estava tendo um desejo. Sexual, Então, então, que pensar, né? mas é desse que eu falo, Ah, porque a sim. cultura, naquele momento, né, quando Freud vem, Charcot e todos, né, aqueles Uhum. psicólogos psiquiatras e psicólogos da época, né, que estavam na psicologia nascente, eles trouxeram um aspecto importante, o espaço seguro para esse coletivo feminino se manifestar e que era natural, porque todo olhar ele era castrador, ele era punitivo, Sempre né? positivo. Sempre punitivo. E aí ela traz essa questão da culpa, Edna, Cristina. Interessante como há sincronicidade, por isso que eu amo Jung. Terça-feira, numa das pacientes, a gente conversou exatamente isso, essa repressão do gênero feminino. Então, isso é arquetípico, até bem antes de Freud, né? Foi o É. Freud, a partir Sim, disso, que o Freud conseguiu elaborar a teoria dele, né? Mas, assim, isso é arquetípico, é muito antes, né? A isso. repressão com a mulher. O Então, próprio, nós, mulheres, próprio Paulo, né? é O isso que eu próprio Paulo na refleti. Bíblia era Exato. machista, né? É isso que eu refleti com essa paciente na sessão, né? Nós, mulheres, né, temos esta missão, tá? Nessa encarnação, da gente olhar para essa questão aí da questão da sexualidade, né, que é muito em cima da sexualidade, esse tabu tão grande. Nós temos essa missão de liberação dessa energia da sexualidade, Sim, sabe? Porque a gente já está sabendo, né, que a gente carrega essa repressão, né, arquetípica, inclusive, né? Então, olha sim, só E não sentir, né? A gente não uma pode das sentir. nossas missões enquanto mulheres, né, enquanto Sim. feminino, sabe? Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui embaixo, olha, tá? Como reconhecendo que sentir negativamente não é sinal de vulgaridade ou desajuste. Uma coisa que eu lembrei quando você leu isso, Cristina, foi que a gente que é psicólogo espírita tem bastante paciente do espiritismo, né? E Sim. também a gente sabe que a repressão é muito grande, né? Eu tenho pacientes que têm traumas grandes na questão sexual, da sexualidade da Igreja Católica, tá? Muitas culpas, tá? Isso. E então, assim, e a gente percebe que é, a questão de não ter os opostos, né, da gente não ver os opostos, que o Jung traz isso muito, né? Nós temos as duas coisas. Então, isso é perigoso, porque se eu só sou boazinha, ou se meu mestre era só bonzinho, né? Então, onde que fica meu sentimento não bom? Eu vou me sentir mal, eu vou me sentir excluída de mim mesma, né? Quando eu tiver um e, Uhum. sentimento e da negativo. sociedade, E e da excluída da sociedade, sociedade. exatamente, da sociedade. Então, assim, isso aqui é bem Não, profundo, sabe? não posso ser Até, amado, né? é, Não posso ser exato. amada. Uhum, E quando você libera toda essa raiva, tudo isso que você colocou dentro de você, é quando a gente ouve a pessoa falando: Nossa, mas a fulana teve um ataque de fúria tão grande que eu nunca esperava isso dela. isso mesmo. Ou matou alguém, sei lá, num ataque de É, fúria, a gente vê, nossa, Uhum. mas fulano era tão bonzinho. o próprio Não. feminicídio hoje, né? É o próprio É, feminicídio. E sem Pois é. contar que quando a fulana tem um ataque de raiva, ela é histérica, né? ela é louca. Chiliquenta, é louca, Uhum, né? uhum. Os homens são macho e nós somos louca. Exatamente.
Exatamente. E a gente precisa começar a ter essas conversas no espaço da nossa família, né? Eu tive uma Sim. conversa dessa com o meu marido, que passou umas 2 vezes, ele chegou, porque, você tá louca? Uhum. Falei, então senta aqui, neguinho, vamos conversar um pouquinho. E foi bem na época que a TV Globo mostrou uma reportagem da Thaís Araújo com aquela outra moça, que eu esqueci o nome dela, que é namorada do Diogo Nogueira. Acho que foi Paola? a Paola Oliveira. Vocês lembram que ela fez? As duas fizeram um programa falando só sobre essas questões das mulheres. E eu coloquei meu marido para assistir, junto comigo. Nós assistimos juntos. E eu fui conversando com ele, desmistificando, tá vendo como isso? Os homens fazem isso naturalmente? Parece que é naturalmente, né? Entre aspas. E a É gente precisa cultural, né? dessas conversas nos espaços da nossa casa, da nossa família, né? E a gente conseguir conversar e desconstruir essas coisas, né? Porque senão vai ter sempre o desajuste nosso. É a louca, é a desajustada. E olha isso exatamente o que a Joana está dizendo para a gente. É. E isso, né? Quando a gente traz as memórias, os comportamentos condicionados lá de trás, da outra vida, E ó, quando ainda. nós trazemos desta, que nós Uhum, interpretamos a nossa maneira, vou dar um caso concreto. O menino interpretou que o pai o ofendeu e não confiou nele. Ele tinha perdido o relógio fora de casa e falou que alguém da casa tinha consumido com esse relógio. Ele entendeu que ele era ladrão. Ele tinha 5 anos. Lá na frente, quando uma colega não confia nele, esse menino já tem seus 30 e poucos anos, ele explode. Por quê? Apertou o filho, botão vermelho. é o gatilho. É o gatilho. Acertou em cheio. Em E cheio. esse menino não sabia que aquilo o afetaria e o afetou também lá no futuro. 20 e poucos anos depois, aquilo fez mal a ele. Se, se retratou junto às pessoas, porque ele estava na sala de reunião. Ele se retratou depois, um por um dessas pessoas, estava com acompanhamento psicológico, e ele levou isso para terapia. E ele fez a viagem de volta. E ele descobriu isso. A falta de confiança do pai dele, aos 5 anos, era um gatilho para ele explodir quando alguém dizia para ele que não confiava nele. Nossa, Então, e aí ele percebeu que ele ia machucando a namorada, Isso. os colegas de trabalho, ele ia se machucando, ele ia desrespeitando as pessoas e se desrespeitando. Então, quando ele volta e ressignifica aquela situação e faz as pazes com aquele pai e reinterpreta aquela situação, ele volta para o presente em paz. E ele sabe que todas as vezes que alguém acertar aquele botãozinho, ele tem que minimizar as consequências. Porque a Exatamente. gente não consegue também se harmonizar, né, com aquela, como que é? Com esse sentimento que é interpretado de uma forma ruim hoje, de uma vez só. É um é, processo, né? É um É um processo. processo. exato. É um processo que você vai aprendendo a entender os gatilhos, né? Você vai conseguindo identificar os gatilhos, mas você ainda vai ter esse mesmo comportamento, né? E vai diminuindo e vai cada vez mais, quando esse gatilho vier, você vai conseguindo perceber, né? E diminuir as suas explosões, digamos assim, né? E o quanto hoje, né, esse masculino precisa aprender a não ser violento, Sim. porque estudando para uma palestra sobre a não violência, né, a gente descobre que não é porque estamos casados
que o outro é obrigado a fazer o que eu quero. Não, é Hum, consentimento, isso. é junto, é respeitando, né? É uma construção também, não é algo impositivo, né? Porque senão eu fico impositivo na sociedade, a sociedade me impõe e eu continuo o processo de imposição com a esposa, né? Com os Isso. filhos e aí com os colegas de trabalho, é o autoritarismo, né? É o excesso, E a é a gente sombra, aprende, né? É a a gente sombra. aprende desde muito cedo que a gente tem que respeitar o homem. Porque a gente, o pai, quando chega em casa, né? O pai chegou, não pode fazer bagunça, não pode fazer isso. Era assim, então você tem que ter É, respeito pelo homem. A mãe não, a mãe é daquele jeito, assim, quando você faz uma bobeira, ela bate na sua bunda, mas acabou. Agora o pai não, é aquela figura que impõe medo. Respeito por medo, E exato. aí a Edna traz aquela mensagem, como é bom ter conhecido Jung, né, Edna? né? Aonde há poder, O amor não não é. há Falta amor. amor, falta amor. Onde há amor, falta amor, não há amor. E É, aonde há amor, não há poder, pois um é a sombra do outro. Que possamos construir uma sociedade, né, aonde esse masculino respeite e ame esse feminino, e esse feminino também saiba, né, a contrapartida disso. E que sim. E que o possamos juntos construir uma sociedade melhor, né? isso. E que esse masculino, que esse homem, ele consiga é, Per- colocar dentro das ações do coração dele o amor também. Ele não perder o vai ser medo de amar. menos-homem, e isso, ele não vai Perder, ser menos-homem. eu acho que é isso que o Murilo falou, é bem isso aí, perder o medo de amar, porque o homem ele é construído, construído pelo meio, né? Ele também Sim, tem sentimento igual a mulher, né? Pode Ele não expressar pode de forma chorar, ele não diferente, pode amar, porque chorar, isso o isso. diminui. porque senão ele não Não é fica, homem, não fica Não homem, é né? homem não é coisa de homem. É. sentir, demonstrar afeto. Chorar, então, nem pensar. Mas você sabe que tem casais, e eu não vou, eu vou parar por aí, né? Que o homem, ele tem mais essa questão mais afetuosa, mas a mulher, às vezes, é mais machista que o próprio homem, sabia? Quem cria os homens? A Então, sociedade. eu tô falando, São as mulheres, né? são as mulheres, exato, e tem mulher, assim, bem Muito machista mesmo, machista, tem, sabe? muito. Tem A de própria tudo. criação, se você tem Não um é só casal de culpa do filhos, homem, não. você Às tem um vezes o casal homem não de pode ser filhos. autêntico, não pode ser afetuoso, porque a mulher E desencanta. Tem tudo isso. se você tem um casal de filhos, a menina tem que fazer ajudar em casa, o menino não. Aí ele é homem, né? Ainda tem isso. As coisas já melhoraram muito, já mudaram muito, já, né? Porém, ainda tem, né? Que é coisa para a menina fazer, e o menino não. Ele não tem essa responsabilidade. Eu ajudo de vez em quando. Não, né? Então aí também começa toda essa parte da desconstrução, né? Uhum. Ela fala bastante, né, Joana de Anjos, fala de todos esses problemas que a gente pode ocasionar. Tá, mas e agora? O que a gente vai fazer com isso? Como nós vamos recuperar a nossa identidade? Que é o título desse capítulo. Como que nós vamos recuperar essa identidade? Qual é o nosso caminho? Qual ponto que a gente vai seguir? Aí ela nos fala que é consciência corporal e desejos, é a consciência do nosso corpo e dos nossos desejos. Então, para recuperar ou desenvolver uma identidade saudável, é essencial que a pessoa esteja consciente de seus desejos e necessidades corporais. Isso ajuda a direcionar suas ações e decisões de forma autêntica. Quer dizer, ela vai dando as soluções. Integração de sentimentos.
A verdadeira identidade surge quando a percepção, a sensação e sentimento se unem de forma harmoniosa. Então, olha lá, as nossas percepções, as nossas sensações e os nossos sentimentos, eles precisam se unir de forma harmoniosa. Então, isso permite que o indivíduo enfrente a vida com mais segurança e clareza. E a superação dos conflitos, o equilíbrio, a superação dos conflitos. Então, é importante superar os conflitos emocionais e as castrações do passado. Ao tanto que nós já falamos sobre isso, né? As castrações do passado, para evitar a projeção de papéis indesejados nos outros e também na gente, né? Então, a terapia pode ser um caminho útil para alcançar essa integração. Um senso de identidade normal transita entre acertos e erros. Olha que lindo! Mais uma parte do texto que me tocou muito, né? Que olha lá, o senso de identidade normal é normal, transita entre os nossos acertos e os nossos erros, sem autoexaltação e nem autopunição, enfrentando as situações como parte do processo evolutivo que todos encontram pelo caminho. Então, se eu num determinado momento eu agir por impulso de fúria, né? Tudo bem. Eu preciso entender que aquele comportamento meu não foi adequado e que eu vou transitar entre acertos e erros e sem punição. Isso é muito, muito importante. Não no sentido, sem punição, é óbvio que a gente tem que olhar sempre para os nossos defeitos. O Evangelho nos fala, Chico também falava que ele era muito rigoroso com a gente, com ele mesmo, e não era rigoroso com as outras pessoas. Mas é esse equilíbrio, sabe, de saber que a gente vai errar, que a gente vai ter acertos e vai ter erros. E que é importante a gente entender que isso não é errado. E que ao identificar-se com a vida, experienciando as ocorrências com ambições bem direcionadas, o indivíduo cresce psicologicamente, na razão direta em que ele desenvolve o corpo e a mente se amplia, ensejando-lhe, ficou faltando um tracinho ali, ensejando-lhe tirocínios corretos e impulsos estimuladores para a essência. Aí eu fui lá ver o que era o tirocínio. Vocês sabem o que é o tirocínio? Não, eu ia olhar agora. Eu fui pesquisar também. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Tirocínio é a prática adquirida no decorrer de uma atividade e necessária ao exercício de uma profissão, de uma experiência. É preciso muito tirocínio para ser um ótimo profissional. Então, é a prática. A gente vai praticar muitas vezes até que a gente consiga fazer corretamente. E esses impulsos estimuladores para a nossa, esses são os impulsos estimuladores para a nossa existência. E é os erros e os acertos que ela havia falado anteriormente, que nós vamos ter. Então, quanto mais a gente praticar, se melhorar, se conhecer, para que a gente consiga a excelência, digamos assim, que eu sei que não vai ser nessa vida ainda, né? Mas a gente precisa sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Né? Caminhar, se conhecer e saber como que a gente vai agir perante as adversidades da vida. Não sempre sendo atacando, a gente não precisa ficar atacando o tempo inteiro. A gente pode entender, sentir essas coisas ruins, negativas que estão dentro da gente, processar e sermos melhores.
Aí ela fala que a perda ou ausência de identidade confunde e atormenta, deixando o paciente à mercê dos fenômenos automáticos, pesando na economia da sociedade sem direcionamento nem significado. Aí eu lembrei do que a gente ouve muito falar desses jovens que são nem, Uhum. né? Nem estuda, não trabalha, que não faz nada. Eu fiz essa correlação, ela falou, pesando na economia da sociedade, sem direcionamento e nem significado. Então, Uhum. como que estão esses jovens? Aí ela fala novamente do dever dos pais. Então, o dever dos pais em relação aos filhos, na moldagem da identidade, é muito grave, porquanto, de acordo com a conduta mantida, essa será plasmada dentro dos padrões vigentes no lar. Então, mais uma vez, ela fala da questão e do dever, da responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Ou seja, do nosso dever, da nossa responsabilidade perante os nossos filhos, né? Uhum. Eu não coloquei aqui, mas eu vou ler esse último parágrafo do texto para fazer um fechamento o fechamento dela, né? Do texto. Ela fala, só um minutinho. Quando se imita, adquire-se capacidade de discernimento para saber se de tal que tal não passa de uma experiência. No entanto, quando se identifica e assimila, perde-se a liberdade de pensar e de agir, buscando sempre a fonte de ligação para prosseguir no desenvolvimento do papel assumido. A imitação ocorre em relação a tudo e a todos, enquanto que a identificação perturbadora é sempre fruto de pais exigentes, ameaçadores, que se tornam imagens dominantes na mente infantil. Para enfrentá-los, o indivíduo se torna igualmente insensível e às vezes cruel, adquirindo essas características perturbadoras que foram incorporadas ao seu comportamento. Essa ocorrência pode ser inconsciente, graças ao que nada pode ser produzido em favor do equilíbrio pelo próprio paciente, levando-o a vivenciar experiências que transmudam em necessidades dos outros, em necessidade dos outros. Ela finaliza dessa forma essa questão da identidade. É muito complexo, vem muitas situações da nossa cabeça. Quando eu fui ler esse texto, eu li várias vezes, e cada vez que eu lia, ele me levava a determinadas situações das quais eu vivi e das quais eu ouvi ao meu redor, né, aos quais eu ouvi dos meus pacientes. E eu fiquei um pouco de dúvida na questão desse desenvolvimento dessa nossa identidade enquanto ser espírita, sabe? A gente deu uma bugada assim na minha cabeça quando eu estava lendo. Aí eu fui entendendo que a gente precisa primeiro cuidar da nossa identidade, da nossa forma de ver o mundo, para que assim a gente consiga interagir com as pessoas à nossa volta, a gente consiga entender a nossa religião, a melhor forma de sermos espíritas nesse mundo do qual a gente vive hoje. Uhum. Então é isso, gente. Recomendação de livros, né? Óbvio que é O Homem e seus Símbolos de Jung. Eu já consegui ler uma parte desse livro.
Aí ele fala que explora o papel dos símbolos e do inconsciente na formação da nossa identidade, oferecendo insights sobre como nossa psique influencia quem nós somos. Em O Homem e Seus Símbolos, Jung acentua que o homem só se realiza por meio do conhecimento e da aceitação do seu inconsciente. Conhecimento que se adquire por intermédio dos sonhos e seus símbolos. Cada sonho é uma mensagem direta, pessoal e significativa enviada ao sonhador. Então, é uma mensagem direta, não é indireta, não, é direta, né? Muito interessante. Acho que esse livro tem tudo a ver com o que nós vimos hoje desse texto da Joana de Ângeles. E tem outros livros que eu fui pesquisar, né, que fala sobre esse tema. Tem esse O Poder do Agora. Eu nem sei falar direito o nome desse autor. Eckhart Tolle. Ele fala que Tolle fala sobre a importância de viver no presente como caminho para descobrir a verdadeira identidade e alcançar a paz interior. Esses aqui eu não vi. Esses 3 primeiros eu não tive contato com eles, mas que eu olhei pela internet eu achei muito interessante. Esse Desperte o Seu Herói Interior. Este livro usa arquétipos para ajudar os leitores a entender melhor suas jornadas pessoais e a desenvolver uma identidade autêntica. Você conhece esse livro, Edna? Conheço, conheço. Eu imaginei que você conhecesse, eu fiquei Uhum. muito interessada nele. Eu até tenho ele, eu não sei onde ele tá, acho que está na minha biblioteca lá. Eu tenho esse livro. Ele é muito bom mesmo. Então, achei muito interessante. E Siddhartha, de Hermann Hesse, que é a Esse eu não jornada de um conheço. homem. Conhece também? Não, esse não. É a jornada de um homem em busca do autoconhecimento e identidade espiritual. Que aí é que está o ponto, né? É a gente entender esse autoconhecimento e a nossa identidade espiritual. Explorando o equilíbrio entre o mundo material e espiritual. Também fiquei muito interessada nesse livro. E esses dois de baixo eu já conheço, que é o Retrato de Dorian Gray. Não sei se vocês já ouviram, já tiveram a oportunidade, vale a pena, é incrível. Fala que é um clássico e explora a dualidade da identidade e as consequências de viver uma vida de aparências. Tem tudo a ver Interessante. com o nosso tema. Uhum. E 100 Anos de Solidão, que é outro clássico, né, gente? É, Gabriel Garcia Marques, que, embora ele não trate diretamente sobre a identidade, ele é um romance e ele aborda temas de memória e história familiar que influencia a formação do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa identidade, né? Eu sim. já li, já tem um tempinho, e ele é incrível, incrível. Então, muito obrigada, espero que eu tenha conseguido passar esse tema tão complexo e tão eu vi uma dualidade muito grande e eu fiquei com bastante dificuldade de interpretar da maneira da psicologia com a nossa religião espírita, mas acho que deu certo, né? Deu certo. Muito certo. Legal, Cristina. Agora você pode encerrar isso. Agora a gente passa para aquela parte do que ficou para cada um. Duas coisas ficaram para mim, tá? Mais assim, mais marcantes. A questão da consciência corporal, ela fala isso desde o nascimento, tá? E aí eu lembrei o seguinte, que isso é muito importante, né? Então, quando a pessoa não aceita seu próprio corpo, né? Ela pode ter aí um conflito de identidade por conta disso. A Joana fala da consciência corporal desde o nascimento. Isso é nascimento. Muito importante, né? E tem pessoas que realmente não aceitam o próprio corpo, né? Por muitos motivos. Então, isso é uma questão que pode gerar conflito de identidade, próprio corpo, né? Outra coisa que eu achei bastante interessante, né, que ela traz lá naquele slide dela falar das vidas passadas, que a gente traz, né, já, material,
de outras vidas, e o Murilo até discorreu bem sobre isso, né? Se aquele espírito nasce num lugar propício, né? Numa família propícia, saudável, ela vai conseguir, vamos dizer assim, fazer uma nova identidade, porque é isso que acontece, né? E segue desenvolvendo naturalmente. Mas isso aí é raro, a gente sabe, né? Não é a realidade. É raro, raríssimo, né? E aí ela diz o seguinte: a importância do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Então, sempre tem uma forma, né, entre aspas, de arrumar tanto coisas que a gente traz, como coisas adquiridas nesta vida mesmo em relação à identidade, né? É fazer o processo do autoconhecimento e esse desenvolvimento pessoal. Então, ficou para Não é uma mim, coisa fácil, né? não, ficou para Não mim é isso. uma coisa fácil. É. Que mais? Denilce, Maria, Murilo, André, o que que ficou para Eu já falou vocês? bastante também. Muito obrigada, vocês me ajudaram bastante. Me chamou também a atenção duas coisas aí, que ela, acho que em todas as obras dela, ela fala sobre o autoconhecimento, né? E uma das formas de buscar essa identificação da identidade, né? A recuperação dessa identidade, ela colocou como o autoconhecimento. E seguindo isso, a outra coisa é a questão das terapias, né? Ela tem falado bastante nos últimos temas a importância de buscar a terapia como ajuda, como auxílio aí nessas questões que precisam ser mudadas ou identificadas, né? Então, é o que eu observei que ela vem falando bastante. Verdade. E o tema de hoje, assim, acho que todos, né? Mas assim, o de Yes. hoje é bem complexo, mas ele é muito bom, ele é muito Muito. completo. Exato. É Ele é isso. muito complexo esse tema, muito mesmo. Maria, André, tem a contribuir? Deixa eu ver o que que fica para mim desse tema, assim. É uma compreensão que me traz uma compreensão, assim, de que nós temos uma vida só, eterna e vivida em vários corpos, né? E a cada corpo novo, a gente tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, a consciência, né? Ela recomeça, né? A cada nascimento, né? E precisa, cada renascimento, a gente precisa formar essa identidade. O que que é essa identidade? É algo que eu vou, é um instrumento com o qual eu vou viver nesse mundo, nessa vida agora, né? Então, se eu não tenho essa identidade bem acolhida, bem formada, ou se eu não tenho. E essa identidade ela vai se formar do meio para, né? Eu preciso do meio para acolher, para formar a minha, eu preciso estar interagindo, né? Com a mãe, com o pai, com os irmãos, depois com a escola, com a sociedade, né? É a partir daí que eu vou formar essa minha estrutura egóica. Então, se eu não tenho uma estrutura egóica boa, vai dar problema, né? Então, assim, tem pessoas que têm até essa estrutura egóica rachada, né? Sem fechar totalmente, sem ter uma estrutura totalmente maturada, né? E às vezes vai dar até um problema bem mais sério no futuro. E, e aí a gente tem que ter essa estrutura egóica forte, capaz, e para isso precisa, eu gostei do que ela coloca, né? Que precisa reconhecer os desejos, as necessidades, e realmente a gente tem muita dificuldade com isso, né? Quando a gente pega lá no consultório, a pessoa que vai em busca de ajuda e tal, normalmente tem muita dificuldade, né? Quando você pede assim, faz uma lista, eu gosto, começo meus trabalhos assim, faz uma lista das coisas que você gosta e que você não gosta. Aí a pessoa trava, ela não consegue dizer o que ela gosta. O que que você gosta? O que que é a sua preferência? Eu não sei, né? Aí a gente começa, não, o que você gosta de comer, né? Vamos começar pelo que você gosta de comer, que jeito que você gosta de vestir. Aí, aos pouquinhos, a pessoa vai destravando e tentando construir algo e descobrir o que ela gosta, porque às vezes realmente isso está muito rebaixado, né?
por causa dessas repressões, né, que a gente já falou bastante hoje. E, e a terapia, ela vai ajudar essa reconstrução, né, dessa identidade, né? Saber quem eu sou, como eu sou, né? Então, quando você tem pais e o meio ambiente que é bem desperto, vai deixar essa criança se desenvolver corretamente. A adolescência também, normalmente tem muita repressão, né? Os pais não entendendo que aquela criança precisa fazer aquele movimento, né, de se auto-reconhecer diferente dos pais, né? Os pais têm muita dificuldade com isso. E, e que isso é saudável, né? A pessoa precisa passar por esse auto-reconhecimento, essa exigência, eu quero assim, eu quero daquele jeito, eu não gosto mais disso, eu gosto daquilo, amanhã eu não gosto mais disso, eu gosto de outra coisa. A professora que está certa e Aprendendo não a a mãe, escolher, né? a professora que está sempre certa e não a mãe. Exatamente. Então, assim, a pessoa hoje ela escolhe uma coisa, amanhã já escolhe outra, mas está tudo certo, ela está, né, ela tá treinando essa coisa do escolher, né? Que a gente nem sempre sabe o que é melhor para escolher. Então, eu acho que para mim ficou isso. Tinha um outro ponto também, agora que me fugiu. E assim, o quanto que é importante mesmo a gente fazer esse autorreconhecimento. Ah, tá. E aí, o que para mim veio essa reflexão? Que quando eu vou formar toda essa personalidade e eu não reconheço o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Esses meus desejos, eu fico muito distante do que é a minha alma, do que é o meu espírito, né? Porque no meu espírito, intuitivamente, ou lá como o Jung fala, lá no inconsciente, ele sabe o que ele quer, o que ele gosta. Aquela alma, ela pede alguma coisa, né? Quando eu construo uma identidade muito forçada, muito nas personas, e não presto atenção no que a minha intuição traz, né? No que o meu desejo, o que vai mostrar o meu caminho, eu me desconecto muito dessa estrutura perene, que é essa estrutura da vida perene, né? Que é o espírito. E aí a gente às vezes fica até no conflito, né? Essa persona em conflito com essa estrutura superior, né? Que é o self, que é a alma, que é o espírito, né? Então, quando a gente respeita isso, né? Eu respeito os meus desejos, minhas vontades, né? Respeitando as minhas escolhas, eu tenho mais chance de estar em parceria ali com essa estrutura maior, né? Realizando aquilo que eu vim fazer, né? Porque de alguma coisa a gente veio fazer, né? A gente veio com o seu espírito vem com um objetivo para essa vida. Só que a gente chega aqui, tem que começar do zero, né? Mas assim, eu acho que se a gente aprende a olhar essa intuição, o inconsciente, e aí pode ser um trabalho individual, assim, sozinho, ou através de um profissional, né? E você ir desbravando, né, essa consciência, ampliando essa consciência para se auto-reconhecer cada dia mais, eu acho que você vai mais de encontro com essa estrutura perene e a chance de você fazer um crescimento, uma evolução nessa vida é maior, né? Você não fica perdendo tanto tempo nas personas, né? Você vai mais, se realiza mais a tarefa que você veio fazer. A mim, a lição me trouxe um pouco isso, essa reflexão. Pedir para o André e o Murilo ser assim, mais objetivo, porque a gente passou das 9 já, tá? Para Eu, mim não eu tem vou problema. passar a fala hoje. É? Tá. Uhum. A minha questão da sensação e sentimento, igual à integração. Isso que ficou para mim. Uhum. E questão do cérebro, que é o racional, e a questão do coração, a emoção. E que a gente precisa equilibrar, porque eu não posso ter raiva demais, porque eu vou precisar do racional para equilibrar essa raiva.
E eu não posso ter ausência de sentimento, porque eu preciso dessa raiva para, às vezes, eu sair do lugar. Verdade. Uhum. Então, esse equilíbrio que ficou. Obrigado, parabéns pela forma didática, estratégica, né, que você trouxe para nós. Muito legal. Nem uma palavrinha, Andréia? Então a gente já Nem vai. parece que sou eu, né? Nem parece, Né? pois é. Então, mas é que assim, a Tudo aula bem? hoje me deixou assim reflexiva e eu ainda não consegui é, fechar assim, né? Ter É. um posicionamento. Eu te É, entendo. a aula combinou muito com o que eu tenho estudado ultimamente, que eu estou estudando mais a teoria dos esquemas emocionais, né? Hum. Que, e ela falou muito. Eu acho que a psicologia ela acaba abordando a mesma coisa, só fala de modo diferente, né? Põe os apelidos diferentes. Então, assim, isso tudo que ela trouxe remete à formação dos esquemas. Lembra que eu já expliquei, né? Que a criança nasce com um temperamento, ela nasce com uma necessidade básica e que o não atendimento dessa necessidade básica é que forma esse esquema, que o esquema nada mais é do que uma interpretação de uma ameaça. O cérebro, ele identifica que ele está em perigo ali, né? Então, quando você não pode manifestar o jeito que você é, quando você não pode se assumir, então você está em perigo, né? Que o seu eu maior não é bem-vindo, ou não é aceito, ou não é entendido, compreendido, e o corpo guarda marcas desse perigo através das sensações corporais. E as emoções, elas são o termômetro que põe em alerta que algo vai dar ruim. Seja na tristeza, seja na raiva, seja no medo e ansiedade, seja na culpa, na vergonha. Então, se a gente consegue entender essas emoções, a gente vai fluindo e vai achando esse caminho. Só que quando você já está com o seu ego, com a sua psique machucada, chegar nesse ponto aí dessa identidade foi o que ficou para mim, que mais mexeu comigo, sabe? Como que uma pessoa machucada consegue curar as suas feridas e achar a sua própria identidade, sem medo de ser o que é, né? Sem medo de defender suas necessidades. Então é isso, eu ainda não sei as respostas, mas saio com todas essas dúvidas. Muito legal. Então tá bom, gente. Muito obrigada, Cris. Até a próxima semana que vem, né? Teremos convidados a semana que vem. E boa noite a todos.